Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas, pessoas do Brasil inteiro que veem o nosso canal do YouTube. E vocês sabem muito bem que toda semana são dois vídeos novos ou vídeos que eu faço sobre temas de desenvolvimento, de nutrição, de pediatria, de clínica e também as entrevistas que eu faço com várias pessoas que me dão a alegria e a honra de poder conversar com eles, geralmente especialistas em alguns temas, e que esses vídeos realmente têm sido muito bem recebidos e as pessoas gostam muito. E hoje eu trouxe para conversar com vocês uma pessoa muito querida, muito amiga nossa, que tem trabalhado conjuntamente comigo em várias ocasiões, e que é uma advogada. Eu acho que é a primeira advogada que eu entrevisto aqui, né? Eu sempre trago médicos, psicólogos e tal, e hoje eu estou trazendo alguém da área do direito aqui jurídico. É a doutora Ana Paula Trefilho, que está aqui com a gente. Ana Paula é advogada, ela trabalha na área trabalhista, do consumidor, mas principalmente da família e sucessões, e ela sempre é uma pessoa que é consultada, ela toma decisões, ela advoga em favor de algumas famílias que, por acaso, estão sofrendo problemas com as relações familiares, né? Principalmente quando um pediatra como eu solicita a ela ajuda e intervenção jurídica por crianças que às vezes estão numa situação difícil, ou com um pai alienador ou com uma mãe alienadora, porque os dois podem fazer alienação parental, o pai ou a mãe, e as consequências, evidentemente, de tudo isso para a família, para as crianças e até para a sobrevivência das relações humanas, né? Então, eu ia começar conversando com a Ana Paula, perguntando, Ana, como é que começou essa história da alienação parental, a lei, qual é a origem disso, no Brasil, quando é que ela foi promulgada, há quanto tempo nós estamos com, teoricamente, apoio legal para discutir alienação parental? E só para deixar claro para as pessoas que não conhecem a expressão, embora ela seja muito usada, nós chamamos de alienação parental, medicamente falando, quando um dos pais, seja o genitor ou a genitora, o pai ou a mãe, depois de uma separação geralmente litigiosa, mas mesmo às vezes amigável, acaba usando os filhos para relações tempestuosas com o outro cônjuge, né? Pais que alienam são pais que jogam problemas da mãe para os filhos quando eles estão com eles e vice-versa. E isso geralmente gera muito conflito, muitos problemas para toda a família, especialmente para as crianças. Então isso é que a gente chama de alienação parental. Então agora a Ana pode falar a parte legal e jurídica dessa situação. Boa noite, boa tarde, bom dia, né, a todos. Obrigada, doutor, pelo convite. Fico muito honrada. O termo, na verdade, ele tem origem em síndrome da alienação parental. A síndrome de alienação parental, ela foi definida, né, com esse nome, meados de 1980, por um psiquiatra norte-americano, Dr. Richard Gardner. Ele, então, que deu nome, né, a uma síndrome, que é diferente da alienação parental. A alienação parental, quando muito grave, pode levar à síndrome, mas não necessariamente. Só A para síndrome, explicar, Ana, só desculpe te interromper, para as pessoas que sim, não conhecem os termos, síndrome é um nome médico que se dá para um conjunto de sintomas e de sinais. Sintomas é aquilo que o paciente sente, estou deprimido, estou bravo, estou triste, não durmo, e sinais é aquilo que você vê, diminuição do apetite, agressividade, etc. Então isso é a síndrome, né? E a síndrome da alienação parental é causada quando alguém aliena alguém, e alienar também é importante definir, né? É sim, você modificar a relação, é dar uma impressão diferente para uma pessoa de algo que está acontecendo. Desculpe, Ana. exato. Imagina, eu acho que foi bem pertinente. Doutor, então, a questão daí referente, então ela tem origem, né, até um termo médico, e por volta de 1980. Não que já não existisse, só não existe um nome, né? Mas desde que o mundo é mundo, existe a prática da alienação parental. No Brasil, né, nós temos a Lei 12.318, ela é de 26 de agosto de 2010. Então, ela completou 10 anos.
Essa é a data de promulgação, 26 de agosto de 2010. Antes, nós não tínhamos uma legislação específica, né? Mas a partir, então, de agosto de 2010, que nós tivemos a legislação prevendo quais são os casos de alienação, o que é considerado, como é tratado isso em um processo, enfim, tem toda a previsão legal de como o assunto é tratado nas varas de família. Então, a pergunta que eu tenho para fazer a você, Ana, em outros países essa legislação já existia? Ou por que o Brasil tardou tanto para ter essa legislação? Por exemplo, eu morei na França um tempo, morei na Espanha, e já se falava um pouco nas dificuldades de visão. Não sei se alguém tinha uma lei na época lá já, mas na época eu sabia que muita gente sofria problemas e ia aos advogados, mas eles não usavam uma lei específica, né? E sim maltratos, abandono, né? Era isso que se usava em vez de usar essa lei que fala da alienação, né? Porque quando você fala de uma lei, né, Ana, eu queria saber isso de você, você está falando não só de ações, mas também de reações, culpas, né? E condenações, não é isso? E essa lei já prevê tudo isso, e em que ocasiões que essas leis e que isso tudo acontece? Perfeitamente. A questão da legislação, como isso é tratado fora do Brasil, a legislação própria, igual à nossa, não existe realmente. Posso citar, por exemplo, o Canadá. O Canadá, ele teve, né, até um início disso, acho que por volta de 2006. Porém, o termo caiu em desuso e juridicamente ele parou de ser utilizado. No Reino Unido, é colocado que cientificamente não haveria base para você definir a alienação parental. Então, também eles não possuem legislação própria sobre o assunto. Estados Unidos é o país que realmente tem muita discussão referente ao tema, mesmo porque foi lá que houve a definição disso, né? Agora, a gente falando aqui também dos países vizinhos, sem legislação específica. A Argentina trata do assunto no Código Penal, Chile trata do assunto no Código Civil, né? Então, a gente vê que não existe realmente uma legislação própria como há aqui no Brasil. O que ela prevê, né? Que foi a segunda parte da sua pergunta, doutor. Ela prevê justamente, né, se nós pegarmos a própria letra da lei, quais são? Posso citar alguns exemplos. Dificultar o exercício da autoridade parental, seria um exemplo. Dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor. Um outro exemplo também, que é com previsão no artigo 2º da Lei 12.318. E dificultar o exercício do direito regulamentado da convivência familiar. São atos realmente onde um dos genitores, né, ou tenta incutir falsas memórias, né, naquela criança sobre o outro, né, uma imagem negativa, memórias negativas que denigrem a imagem do outro genitor, ou atos para realmente afastar totalmente do convívio. Tem mães ou pais que vivem mudando constantemente de cidades para afastar essa criança do convívio. Você sabe que quando eu comecei a me interessar por isso e a trabalhar no meu consultório com várias pessoas que vinham com esses sofrimentos, e mães e pais que se queixavam, o que é muito comum, infelizmente, nos dias de hoje, porque quanto mais aumentam os números de casais separados com filhos, mais aumenta a chance de alguém provocar alienação, né? Porque a verdade, eu sempre digo para essas famílias que me procuram, eu falo assim, olha, o que vocês precisam pôr na cabeça é que não existe ex-pai nem ex-mãe. Existe ex-marido e ex-esposa. São duas coisas diferentes. Agora, não é porque você se separou do seu marido ou você se separou da sua mulher que as crianças perderam a mãe ou perderam o pai. Eles têm o direito, né, de conviver, né?
E eu me lembro que realmente no começo, como você disse, não havia uma legislação específica. E aí vem uma pergunta pessoal minha do meu trabalho, é que muitas vezes, até você uma vez até me disse isso, parece que esse assunto era relativamente novo e mesmo não havia muito interesse judicial. Nem sempre os juízes estavam mais ou menos acreditando na importância dessa lei, classificavam isso como uma briguinha entre marido e mulher, que isso passa. Você tem essa sensação também, com todo o cuidado ético que você tem que ter para falar disso, mas a gente percebe, né, que a gente nem sempre consegue chegar perto do juiz e ele se interessar e entender, né? E eu vejo dezenas de casos não resolvidos. As pessoas ficam, e a coisa continua e acaba não acontecendo nada. A pergunta é, a decisão, muitas vezes, quando há uma queixa, quando você entra na defesa de alguém ou quando você entra com uma ação, a decisão judicial costuma acontecer, ou sempre ela é empurrada, e a gente fica sempre esperando alguma coisa. Você tem casos em que você viu uma decisão judicial clara sobre isso? Sim. Infelizmente, existe, né, uma certa resistência, né, do judiciário à alienação parental, em fazer o reconhecimento da alienação parental, principalmente quando ela é muito sutil, quase imperceptível. Então, aí realmente dificulta esse reconhecimento pelo judiciário, pelo juiz. Normalmente, quando você ingressa com uma ação com a alegação da alienação parental, o juiz, né, ele pode nomear, é o indicado, que ele faça uma nomeação de uma equipe multidisciplinar para que seja feito a entrevista, né, a perícia psicológica e também com a assistente social. Se o resultado desse trabalho seja que não há alienação parental, uma conclusão da psicóloga e da assistente social de que não vê indícios da alienação parental, o juiz normalmente acompanha, a não ser que existam outras provas documentais, testemunhais, que, no caso, poderiam auxiliar. Mas, normalmente, o juiz, ele não ouve testemunhas nesse caso, né? Então, existe sim. Agora, quando são situações muito fáceis de você verificar, o juiz não tem para onde correr, né? Porque aí, no caso, ele tem que tomar uma situação. Claro, e aí vem aquilo que eu ia te perguntar, porque a gente vai ter a oportunidade aqui de certeza que muitas pessoas que estão nos vendo hoje, que estão ouvindo você, seguramente sabem que é muito importante você definir, às vezes, alguma coisa nesse sentido, porque é um sofrimento muito intenso, né? Eu me lembro de um caso especificamente, né? Claro que não posso dizer nomes nem datas, porque não antiético seria, mas de pessoas também do lado materno ou paterno que criam mitos e mentiras e ficam a vida inteira dizendo não, seu pai ou sua mãe não quer saber de você, por isso que ele não aparece. Omitem informações de quem é que sustenta a família, quem é que paga as pensões, quem é que dá não sei o quê, e as crianças ficam ali achando que aquele pai é ruim, que aquela mãe é má e que está acontecendo. E a gente chega às vezes em coisas extremas acontecendo, né? Não sei se você lembra, há 2 ou 3 anos atrás, aqui em Campinas, num dia de Ano Novo, houve uma matança terrível. Lembra desse caso aqui em Campinas? Lembro. De um pai que perdeu a cabeça totalmente, entrou na festa de Ano Novo, matou um monte de gente, matou a mãe da criança. Foi terrível. E era um litígio crônico com alguém doente, porque o sujeito que faz uma coisa dessa, segurando ele estava muito doente, e que às vezes tem um desencadeante ou tem algo que piora a situação por causa dessas decisões de não se ver. Por exemplo, você seguramente vai falar sobre isso, mas eu vi casos, e é com certa frequência que a gente ouve isso, né? Acusações falsas de abuso sexual de filhos ou de filhas feitos pelo pai ou pela mãe, né? Agressividade contada e que às vezes não é verdade. E o juiz, diante de uma situação dessa, acaba dando uma sentença, às vezes, que piora ainda mais o sofrimento de alguém, né? Você chega uma mãe dizendo que o pai fez abuso sexual,
A primeira coisa que o juiz faz é falar, então, durante 2 anos você não vai ver teu filho, 1 ano e tal, né? E aí é terrível, porque aí você não tem saída. Você tem visto casos desse tipo, Ana? O que ocorre é que quando há realmente uma denúncia, né, de ocorrência de maus tratos ou violência sexual, num primeiro momento, até para salvaguardar o interesse, o direito daquela criança, a integridade física dela, sem ouvir a parte contrária, a pessoa que está sendo acusada, liminarmente, né, numa concessão antecipada do juiz, né, ele acaba realmente conferindo esse afastamento, até que se realize, se apure os fatos, se realizem as perícias, né, E é muito difícil, né, psicológicas. Ana, para o pai acusado ou para a mãe acusada de provar que não é verdade, né? A criança, às vezes, Perfeito. inclusive, emocionalmente, ela é tão instigada e é tão envolvida que até ela, às vezes, não sabe se foi abusada, se houve alguma atitude, mas eu vi casos em que a família fica tão desnorteada porque você pergunta para a criança e ela fica e envolve emocionalmente a criança numa luta dessa. Não há sinais físicos de que houve abuso. Então, é realmente algo muito complicado e que a gente fica realmente angustiado. Eu vi alguns casos, eu até acho que já cheguei a falar para você sobre isso, inacreditáveis, de dizer, olha, seu pai ou sua mãe, né? Eu sempre vou dizer os dois para não parecer que eu estou culpando um ou outro, não gosta de você. Ah, mas eu não queria ver meu pai, eu queria ver minha mãe. E uma vez eu vi um caso em que um dos genitores disse, tá bom, você quer ver? Então eu vou marcar uma data, um horário, que para você ir lá ver ele, encontrar com ele. E marcou com a criança um lugar X, um lugar público, e para ir lá que a pessoa, o outro genitor apareceria lá em tal hora. Levou a criança lá, pôs a criança lá, e a criança ficou 2 horas sentadinha esperando e não apareceu ninguém. Por quê? Porque o genitor não tinha sido avisado. Isso é crime, né, Ana? Isso é crime. É um crime Agora, principalmente contra a criança, né? claro, e aí? Aí quando acontece uma coisa dessa e você comprova e outras pessoas são testemunhas, há penalidades a serem aplicadas sobre essa pessoa? O que geralmente acontece? O que acontece? O juiz toma alguma decisão, ele modifica a decisão dele. Aquela história que vai aparecer na nossa conversa sobre a guarda compartilhada, que agora tem que ser os dois, mas que nunca funciona, né? Acaba ficando só Sim. na casa de um, ou então fica pulando de casa em casa, que também não é a solução ideal. Como É, é que você... como que é feito a aplicação das sanções, né? Ela é de uma forma gradativa, né? Então vamos supor, foi noticiado um descumprimento de visita, por exemplo, né? O juiz ele pode advertir o genitor que está desculpa, que descumpriu, né, a visitação, advertir. Então a primeira penalidade seria de advertência, né? Pode ampliar o período de visitação, também é uma situação que o juiz pode fazer para aumentar o convívio com aquela criança. Pode aplicar multa, né, sanção pecuniária, né, até chegar ao extremo, né, da inversão de guarda, né, quando Pode você acontecer tira inversão de a guarda? guarda. Pode ocorrer sim. O que Quando acaba você sempre ferindo a criança também, né? É duro, né? Sim, porque na verdade ali o que está sendo garantido, né, pela lei, né, pelo juiz de família e também pelo Ministério Público que acompanha todas essas ações, é que o direito da criança de conviver com ambos os pais, com a família paterna e materna, seja respeitado. Né? É. E é isso, quando a pessoa pratica alienação parental, ela não vê, na verdade, isso. Esse dano que ela está causando para o filho, para a filha, para o futuro dessa criança. E quando Ela só você pensa lê, no desejo de vingança, né? exatamente, é usar os filhos para agredir o ex ou a ex, né? Exato. E isso leva a situações muito complexas, né? Eu levantei dados sobre isso. Eu tenho lá uma página no Facebook sobre alienação parental, né? Me lembro que a gente trabalhou tanto com isso. Até nós criamos aqui no Brasil o Dia Nacional de Combate à Alienação Parental, né? Num determinado dia aí que
era um dia especial. Então, na verdade, e tem o Dia Internacional da Combate à Alienação Parental, que é 25 de abril, e aqui o outro é em agosto, aqui nós criamos aqui. Mas chega um momento da discussão sobre o tema que as pessoas esquecem que a pior vítima é a criança, né? E que realmente toda a evolução acaba levando a uma situação crítica que eu já vi em alguns casos. Enquanto crianças, ou seja, enquanto na idade mais tenra da infância, até 12, 14, 15 anos, eles acreditam no genitor alienante. Mas vai chegar um momento que eles descobrem a verdade. E a hora que isso acontece, essas crianças ficam revoltadíssimas com aquele que mentia, que dizia que o pai não gostava, que a mãe não gostava. E aí ele passa a ficar mais agora agressivo com aquele com o qual ele cresceu e que não deixava ver o outro. Eu vi isso algumas vezes na minha vida profissional e percebi o quanto isso fez essas pessoas sofrerem, quanto essas pessoas tiveram que ir para tratamentos específicos e procurar apoio psicológico, etc. Porque eu me lembro de uma menina que disse para mim numa consulta, eu não sabia como eu sofria tanto por uma coisa que era mentira. E hoje ela se dava bem com o genitor que antes diziam que não era o melhor. E aí vem aquelas mentiras terríveis, né? Negando ajuda, mentindo, dizendo que havia violência e tal. E isso é alguma coisa que é complicada, né? E às vezes isso cai no outro lado, não é só entre o pai e a mãe, é entre o resto da família, né? Os avós, os tios, etc. Né? Existe alienação parental ou não parental para os avós e para os tios também ou não? Ou é mentira? O juiz Sim, também obriga a ver os avós, a ver os pais? Eu não conheço essa história. não, pode entrar com um pedido de visitação, sim, os avós, né? Para que isso seja regulamentado. Nada impede que os avós também entrem com um pedido de regulamentação. E as crianças, às vezes, Agora, também são jogadas contra os avós, né? sim, porque na verdade acaba fazendo tanto uma imagem negativa do pai ou da mãe e também da família dessa pessoa, né? Então tem uma abrangência que realmente pega todos, né? Desde avós, tios, primos, enfim, acaba realmente tirando do convívio da família toda. É um Né? cisma, né? Um cisma familiar. Aquela criança Exato. passa a ver só um lado da família, né? Ou de um genitor ou do outro, né? Exatamente. E aí as ideias da junção familiar, que dão tantas coisas diferentes e que formam a personalidade, acabam trazendo problemas sérios. E eu que estudo muito a área de desenvolvimento infantil e também primeira infância, a alienação parental, quanto mais precoce, mais grave ela é para a criança, né? Sobretudo quando pega a primeira infância, até 5, 6 anos de idade, e aqueles primeiros 1000 dias que a criança está começando a desenvolver seu cérebro e ela é retirada da convívio com um dos pais, né? É terrível, né? Eu me lembro que a lei, eu acho que isso você pode até confirmar se ainda existe essa lei, mas a lei permitia a mulheres condenadas que tivessem bebês sendo amamentados ficarem com seus bebês até 6 meses dentro da cela. Isso ainda existe? É Sim. possível isso? Embora seja muito complicado, né? Com as prisões que nós temos hoje, com todas as dificuldades. Mas eu me lembro de uma avó me contando que a filha estava com o nenê dentro da cela e a avó ia visitar a filha para ver o neto lá dentro. Sim. Quando chegou com 6 meses, o juiz mandou tirar a criança da mãe. Foi terrível. Ela me veio lá, porque a mãe ficou desesperada porque não ia ter o bebê que estava sendo amamentado. E a avó levou o bebê para casa para cuidar. E aí, o outro lado queria participar disso. Foi uma situação terrível, né? Porque, evidentemente, eu acho que o juiz tem razão. Deixar uma criança de 1, 2 anos dentro de uma cela é terrível, né? Eu acho que também o dano que isso causaria Claro, é avaliado, né? claro, claro. Agora, até 6 meses, por causa da amamentação, tinha uma razão, mas é muito maldosa isso, né? E a outra coisa também nessa linha, né, que eu sempre pergunto para você, o que você acha dessas perícias? Realmente elas chegam a alguma conclusão? Na tua experiência de advogada que trabalha com isso, que várias pessoas te procuram,
você vê que a perícia determina, então tem mesmo. Porque o que eu vejo, na maior parte das vezes, é que são inconclusivas essas perícias. É a tua visão também? Sim, porque o que que ocorre? Normalmente, nesse tipo de perícia, né, na entrevista que é feito com a equipe, são entrevistas muito curtas. É, Uma vez realizada somente, e para que realmente haja, né, uma conclusão de que ocorrem os atos, né, de alienação parental, uma entrevista de 20, 30 minutos, eu sendo muito generosa, é insuficiente. É e as insuficiente. pessoas mascaram, né? As pessoas não mostram. E pegar as crianças e perguntar, né? Quer dizer, você vai dizer para a criança, você gosta de ficar com o seu papai ou com a sua mamãe? Nessa idade é muito complicado isso, né? E o cérebro dessas crianças está em pleno desenvolvimento, né? Essas crianças que sofrem abandono, marginalização, que são maltratadas ou então são relegadas ou são marginalizadas, elas têm consequências graves do ponto de vista de desenvolvimento do cérebro, né? Por causa de alguns hormônios, adrenalina e cortisol, que são liberados quando a criança sofre depressão ou fica triste, que lesam neurônios. E ainda ontem eu dei uma aula aí online para uma faculdade, para uma universidade em Santo André, e eu mostrei um trabalho recente publicado pelo JAMA, que é um jornal muito respeitado em medicina e em pediatria, mostrando que o segmento de crianças que sofreram esse tipo de problema, de marginalização, de segregação, de problemas familiares graves, ou maltratos físicos ou emocionais, tem uma incidência de depressão na idade adulta e de suicídio muito maior. Ou seja, não estamos pensando só no que acontece na infância, mas o que está acontecendo a longo prazo quando você não consegue dar estrutura familiar para essas pessoas, ou também, hoje em dia o mundo mudou muito, as pessoas se separam, mas é o seguinte, não existe ex-mãe e ex-pai, existe ex-marido e ex-esposa. Então, os dois têm que ser treinados, isso é uma coisa que eu tenho lutado muito, eu acho que a gente precisava pensar muito seriamente nisso. Na audiência de separação final lá, acho que o juiz devia convocar um psicólogo, um pediatra, para contar para eles, olha, mas vocês têm filhos, né? Então, a partir de agora, tudo bem, vocês estão separados, mas os filhos não sabem disso no sentido físico. Vocês vão ter que ter guarda compartilhada. O que é guarda compartilhada? É pai e mãe tomarem decisões sobre a educação das crianças. Só que agora está se interpretando a guarda compartilhada só com o local em que a criança dorme, né? Fica uma semana na cama, no quarto na casa do pai, uma semana na casa da mãe. É pior isso, porque a criança fica sem sítio, né? Pode ficar só na Exato. casa da mãe ou só na casa do pai, mas escola, filosofia de vida, religião, etc., tem que ser comum, tem que ser partilhada com o pai e com a mãe. Na alienação parental é a coisa que é mais rapidamente quebrada. Essa é a minha opinião médica. Não sei se você vê assim também como advogada. As visitas alternadas, porque na verdade, quando você estipula que vai ficar uma semana com o pai, outra semana com a mãe, né? Isso não é efetivamente a guarda compartilhada, né? Isso é regime de visitas alternadas, né? Onde não fixa realmente o domicílio dessa criança, enfim, né? A questão do domicílio. Mas a lei não é clara nisso, né, Ana? Não determina exatamente isso, né? Ela fala assim, não, tem que ficar, pode ficar na casa de um ou de outro, mas as decisões têm que ser tomadas juntos, o que é muito complicado, né? Então, quando nós falamos sobre uma guarda compartilhada, infelizmente, né, tem que ocorrer um mínimo de consenso entre os genitores. E, infelizmente, a maioria das pessoas que praticam alienação parental não tem um bom senso quanto a isso. Exatamente. Então, a guarda compartilhada acaba, na prática, nem ocorrendo, porque pode existir no papel. Mas, na prática, aquela mãe ou aquele pai sonega informações, não participa o outro sobre problemas de saúde, problemas escolares, problemas de convívio, né? Então, é muito diferente. O que as pessoas realmente precisam entender para que isso funcione em prol do benefício dessa criança ou adolescente, né? É que realmente haja, não precisa um continuar gostando do outro, não, separou,
né? Mas tem que haver entre esses genitores um mínimo de bom senso e consenso para que eles possam decidir juntos questões do cotidiano daquela criança. Só que, infelizmente, não acontece. A sensação que eu tenho, pelo menos eu vejo as famílias que estão envolvidas nisso, é de que a maior parte das vezes as audiências de tentar fazer pai e mãe participar, discutirem, se resume a discutir pensões. Quanto é que vai ter de dinheiro envolvido? Eu tenho que pagar tanto, o pai isso, tal pessoa, alguém da família, mas ninguém discute exatamente a questão filosófica que envolve você ter crianças crescendo diante de uma situação de grande separação. E o que você disse, né? Se eles já se separaram litigiosamente, o consenso já está aí dizendo que não existe, né? E aí você vai ver a alienação parental, infelizmente, nesses casos, é quase uma consequência. É muito difícil de evitar a alienação parental, essa tentativa, a síndrome de alienação parental, né, com todos os sinais que a gente pode até colocar, porque realmente vai ocorrer, né? Por mais que a gente fale, eu estou cansado de atender pessoas que vêm lá ou com o pai ou com a mãe para ver uma situação de saúde e, invariavelmente, a consulta termina com falação a respeito do outro genitor. Que ela faz isso, ela não atende, ela não dá remédio, ela não me responde, ou ao contrário. Ele não aparece, ele não sai para ver o pai, ele quer... Tive casos, por exemplo, de mães que alegavam não deixar o pai visitar o filho, alegando que ele estava doente. Outras que... Uma última que eu ouvi agora, que essa foi assim uma coisa inacreditável aí nessa pandemia, eu não queria que o pai visitasse, porque ele trabalhava muito fora, então ele tinha a chance de estar mais contaminado, e ela ficava dentro de casa. E o inverso também, mães que trabalham fora e o pai que fica dentro. Quer dizer, se usa de qualquer tipo de subterfúgio para negar a vinda e a participação dos pais. E a gente sabe que se você vai se distanciando do desenvolvimento infantil, você vai sendo apagado da memória dessa criança, e você vai ser realmente renegado como uma pessoa que participa, né? E no futuro, quando se descobre o que aconteceu e se vê que não era tão ruim assim, aí é tarde demais. É o que você falou há pouco, uma vez você disse isso de um paciente nosso. O grande problema é se o juiz dá uma sentença em função de uma denúncia falsa, abusiva, por exemplo, abuso sexual, ele já deixa a criança 4 anos ser vista pelo pai. Ou dá 2 anos, mas o pai tem que se defender, né? Mostrar que é mentira, e não consegue. E fica ano e ano. Enquanto isso, a criança cresce. Até que chega um dia que ela vira adolescente. E aí, acabou. Quer dizer, você condena o pai e a criança, ou a mãe e a criança, a ficarem definitivamente alijadas da relação com um dos pais, com um dos genitores, né? Essas coisas é que me fazem, às vezes, pensar como é que a gente pode trabalhar preventivamente nisso, né? E aí eu queria perguntar para você, como é que é a tua atitude quando alguém te encaminha um caso desse? Aliás, eu já encaminhei uns 2 ou 3 para você. Inclusive, alguns que já tinham outros advogados e estavam querendo mudar. Eu falei, não, eu conheço uma pessoa que trabalha com isso e tal. E você até me deu algumas respostas muito interessantes, porque fica confuso, né, Ana? Porque se alguém já está defendendo ou tomando decisões, aí você quer mudar. Como é que você lida com essa situação? Quando alguém te procura com isso, quais são os teus movimentos assim nesse sentido? Primeira coisa, normalmente o que ocorre é a pessoa que está sofrendo alienação parental, né? O alienado, né? O pai ou a mãe que está sofrendo alienação parental. O que é muito difícil, e que aí nós começamos, né, a orientar na produção de provas, né? As provas elas podem vir de áudios de WhatsApp, mensagens de WhatsApp, prints de tela, né? Teriam outras formas para tentar conseguir, caso a perícia seja negativa, dizendo que não há indícios de alienação, existiriam outras provas que poderiam levar o convencimento do juiz de que existe sim alienação parental. Então, sempre a minha orientação primária é essa, né? É você realmente se abastecer de provas, de indícios,
que auxiliem no convencimento do juiz da ocorrência da alienação parental, para que haja o reconhecimento e a sanção possa ser aplicada, né? Desde a mais leve até realmente, até uma suspensão do direito, né, familiar. Ela pode chegar num nível realmente bem Suspensão é severo. definitivamente tirar essa pessoa do convívio com a criança, é isso? Exato, Você exatamente. viu isso algumas vezes? Isso acontece com frequência? Eu nunca tive nenhum caso que chegou a esse extremo. Eu cheguei a casos de inversão de guarda, isso sim, Ah, é? né? De inversão, mas esse caso extremo, eu nunca atuei em nenhum processo. E nessas inversões de guarda, aí você muda a pessoa que está cuidando da criança, mas e as visitas do outro vão ser preservadas? Sim, porque na verdade o direito da visitação é da criança, não é do outro. Mas É isso vamos aí. supor, né, que ocorra a inversão. O genitor que praticava alienação parental, o juiz também pode determinar que ele faça acompanhamento psicológico para que isso tenha realmente um tratamento para que essa pessoa se conscientize dos atos dela. Pode determinar também para a criança, num primeiro momento, essas visitas podem ser assistidas, né? Por um Isso me outro lembro. familiar que vai estar junto para a criança não ficar sozinha com aquele genitor que praticou a alienação parental e ir caminhando até que o juiz decida de que essas visitas cheguem a uma convivência sem a necessidade de ser assistida, né? Dessa visitação, não ter mais essa necessidade. E na lei, você falou rapidamente sobre isso, das punições, né, para essas pessoas que praticam isso. Existem casos mais severos, assim, de realmente sentenças muito sérias e graves, de prisão, etc. e tal? Pode acontecer isso? Sim, sim. No caso, vamos supor porque existem casos que, infelizmente, né, a denúncia, né, de algum crime contra aquela criança são verdadeiros, né? E isso acaba trazendo as consequências penais, né? O que até eu entraria, não sei se o senhor gostaria de entrar agora nesse assunto, mas enfim, tem um projeto de lei, né, que busca a revogação total da lei de alienação parental. Eu sei, você me disse isso uma vez. E como é que é isso? E por que isso? Porque do mau uso da legislação, justamente por causa dessas Acusações falsas falsas, né? denúncias. Exato. Então, o projeto era para revogação total. Contudo, né, isso Quer ainda dizer, não está haveria mais a lei e aí esses casos seriam resolvidos baseados em que legislação? somente no nosso Código Civil, né? Somente no Código Civil com que a gente já tenha, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, alguma coisa nesse sentido, O Estatuto né? da Criança e do Adolescente, ele prevê algumas coisas desse tipo, sem dúvida nenhuma, né? Agora, você viu o Sim. Código Civil, Código Penal, não. Ela não é específica, ela pode até trazer, mas a legislação, e tanto é que esse projeto, muito provavelmente, ele vai ter emendas, né? O entendimento está sendo que não deve se revogar a lei, mas sim complementar de forma que quem, por exemplo, faz uma denúncia falsa seja punido com Claro, isso. claro. Outra questão até importante nesse projeto de emenda, para que haja acréscimo de incisos, enfim, situações, é que o juiz não conceda de pronto, liminarmente, o afastamento, quando ocorre a denúncia. Que nesse caso seja aberto a instrução, a possibilidade do contraditório, da defesa da outra parte, Porque né? o contraditório é um Antes do juiz direito, né? decidir. Sim. E isso é muito importante, né? Porque até então, quando há denúncia, eu entendo que, por um lado,
tenta se salvaguardar o interesse, a integridade da criança, mas, por outro lado, a gente verifica, infelizmente, no judiciário, muitas acusações falsas, utilizadas apenas para afastar mesmo aquela criança do convívio. Exatamente. Né? Então, esse projeto que ainda está em discussão, ainda não temos, né, a decisão final, caminha para realmente que sejam feitas essas emendas, né? Muito interessante. Não para revogar a lei, mas sim complementá-la. Você acha que isso vai passar? Eu acredito que sim, porque realmente são complementos, acréscimos, né, que na prática vai auxiliar bastante na aplicação da lei. E do ponto de vista técnico, para você acabar com uma lei, você tem que ir até a Constituição? Como é que é a história aí? Não, né? Porque, na verdade, para você fazer uma lei, né, ela tem que passar, em último, no Senado. Ela tem que ser aprovada no nosso Senado Federal. Então, para mudar, vai passar no Senado de novo? Exato. Então deve demorar, no caso, né? Ela está lá. Ela é de 2018, o projeto de lei que pedia a revogação. Ela ainda está em discussão. Né? E então, a justificativa seria essa coisa dos abusos mesmo, né? Sim, do mau uso da legislação. O que vai acontecer, evidentemente, tem essa vantagem, mas é que quando houver realmente alguma coisa séria, a gente não tem onde se basear, né? Esse é o problema. Temos que ir no ECA, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, quando há sinais muito visíveis, né, aí realmente você tem já uma comprovação, não é só uma denúncia, com base apenas numa denúncia, mas vamos supor que a criança ela tenha passado por uma violência realmente sexual, né? Existem exames que podem fazer essa comprovação, que daí podem fundamentar esse pedido. É uma situação diferente. Então, cada caso acaba sendo analisado pelo juiz, né? Mas o que ocorre, que hoje acontece, é às vezes denúncias com base apenas somente em prova oral, enfim, o que traz uma insegurança muito grande, né, para essas decisões. Então, Ana, eu queria te fazer uma pergunta bem delicada, mas queria que você pudesse me ajudar. O que eu tenho visto é que muitas famílias de nível socioeconômico meio baixo, com dificuldades sérias de contratar um bom advogado como você, por exemplo, elas ficam meio perdidas porque elas têm que pedir justiça gratuita, né? Mas não é fácil de conseguir isso e muitas vezes essas famílias acabam desistindo de tomar qualquer atitude por causa de questões. Como é que é essa relação entre esse direito de justiça gratuita em relação à alienação parental, porque até em outros crimes às vezes é difícil, né? Mas em alienação parental realmente é possível uma família bem pobre, humilde, que, sei lá, que está passando necessidade em plena pandemia, o que ela tem que fazer? O que você orienta? Qual é o caminho que ela deve seguir? Onde ela vai para procurar justiça? Bom, um bom caminho é ligar para a doutora Ana Paula Trefilho e marcar uma consulta. Tudo bem, é válido e importante. Mas nem todo mundo pode, né? Quem não pode? Como é que faz? Se tem um problema, quando é que você... Vamos falar as duas coisas. Quando é que você orienta que é preciso buscar ajuda? Em qualquer paciente que chega para você, por exemplo. O que a família deve fazer? Percebe e faz o quê? Vai na advogada em primeiro lugar? E aí você já entra de cara com uma ação ou você tenta chamar outra parte, conversa, vê o que está acontecendo antes de você entrar com uma ação judicial? E no caso das pessoas mais humildes, como é que ela age? O que ela faz? Sim, vamos falar então na pessoa que ela não tenha condições de contratar, né, o serviço particular de um advogado, né, pagar pelos honorários de um advogado. Ela vai procurar pela Defensoria Pública e para que ela tenha esse direito, né, ela tem que ter rendimentos abaixo de 3 salários mínimos, atualmente de R$ 1.045. Então, são alguns requisitos para que ela tenha acesso a isso. Sendo nomeado um defensor público, né, esse defensor público que vai atuar nesse tipo de situação. Aí que a gente encontra alguns problemas. O defensor público são profissionais, claro, muito preparados, mas que, infelizmente, contam com um grande número de processos e, às vezes, pode
passar despercebido alguma situação, né? Então, a pessoa, daí ela vai ter que realmente ser bem, acompanhar muito de perto o andamento daquele processo, para que ela vá auxiliando o defensor com provas, né, com situações, com testemunhas, para trabalhar junto com esse defensor, né, e enfrentar ali uma deficiência que infelizmente ocorre, né? Quando você fala procurar a Defensoria Pública, exatamente aonde e o que é isso? Vai aonde? No fórum? Então, aqui em Campinas, né, tem a Defensoria, faz o atendimento na cidade judiciária. Mas existe um 0800 que essa pessoa primeiramente entre em contato pelo 0800 para fazer um agendamento. Você sabe o número inteiro do 0800 ou não? Bom, como é que Doutor, ela acha fico esse devendo. número? Onde é que ela acha Ela isso? pode, se ela colocar no Google, ela localiza muito fácil. Procurando o quê? Defensoria Jurídica, 0800. Defensoria Pública em Campinas, né? Com Ela esses entra lá, dados. acha o número, aí ela liga e fala que o problema é com criança, aí eles orientam, é isso? Isso, ele vai nomear, né, ela vai passar por uma entrevista, vai ter que levar documentações, passa por toda uma pré-análise, até que realmente seja nomeado. Antes de você falar o outro lado, eu queria te dizer o seguinte, a impressão que eu tenho, sensação de um médico, pediatra, professor de pediatria que lida muito com essas situações. A impressão que eu tenho, uma vez eu ouvi uma expressão de alguém, não adianta quem me disse isso, que era o seguinte, olha, doutor, tem tanto crime violento, assassinato, corrupção, estupro. Você acha que eu vou me meter em briguinha de marido e mulher porque o nenê chora? Então eu não tenho tempo para lidar com isso. Isso é verdade? Tem essa sensibilidade? Algumas pessoas pensam assim. Então, até um tipo de comprovação que, dependendo da situação, eu peço para a pessoa fazer, seria um boletim de ocorrência. E algumas delegacias, ela tem uma certa resistência em registrar a ocorrência, né? Então, por exemplo, no caso de descumprimento de visitas, né? Então, a elaboração desse boletim de ocorrência é de descumprimento de uma ordem judicial. Sim. Ou seja, então você está me dizendo o seguinte, a primeira coisa a fazer é fazer um BO, um boletim de ocorrência. Com esse boletim de ocorrência, tentar achar esse 0800 na Defensoria Pública, ir lá fazer uma queixa e ver para começar a trabalhar em defesa dela própria, não é isso? Exatamente. A mesma coisa também contra, na violência contra a mulher, tudo isso é por aí, né? A Defensoria Pública se entra pelo 0800, é isso? Sim. É porque daí eles já direcionam, né, para qual tipo de atendimento que vai ser feito. Agora, uma situação realmente muito importante é a comprovação. A pessoa que sofre alienação parental, o genitor que sofre alienação parental, ele tem que ser muito persistente, né? Ele realmente tem que lutar para que essa situação mude, né? Porque, infelizmente, é tudo muito difícil. Não sei se você está lembrado de um caso, uma vez, que nós vimos juntos, de uma família que estava desesperada há anos e anos e anos e anos, e que acabou desistindo, né? Falou, não vale a pena continuar, e acabou. A minha sensibilidade de pediatra, às vezes eu vejo pessoas realmente acharem que não vale a pena. Vai lá, depois vai acontecer, eles vão descobrir que não era bem assim, etc. Agora, quando as pessoas têm condições de procurar um advogado que realmente tem especialização, conhece o assunto e trabalha, aí é diferente, né? E como é que você inicia? Você primeiro pede também que faça um boletim de ocorrência ou não? Você quer, para ter prova, você tem que ter uma BO. Quer dizer, você não aceita nenhum caso se não tem BO, se não tem boletim de ocorrência. Não é necessário. É mais uma prova documental, porque você vai apontar o dia, o horário, e um conjunto de boletins de ocorrência, onde isso está sendo reiterado, uma prática reiterada pela outra parte, né, que está fazendo a alienação, isso é já um indício de prova material. O boletim, ele tem presunção, né, o que é ali declarado, presunção de veracidade. Digo presunção porque a outra parte, claro, tem que apresentar a versão dela, né? Mas ele tem presunção. E é uma prova que no somatório auxilia bastante.
né? Mas sempre o que eu falo é na primeira consulta, no primeiro contato com o genitor que está sendo alienado, eu já direciono como buscar esse tipo de provas. Às vezes é muito difícil, porque às vezes é através de uma ligação telefônica, né? Então, a pessoa vai ter que gravar aquela ligação telefônica, né? Existem aplicativos que hoje é possível fazer isso, enfim, tem algumas formas possíveis, né, de você fazer. Então, a orientação inicial é essa, é a gente ter o maior número de provas para auxiliarem no convencimento do juiz da prática. E aí você entra com uma ação judicial e aguarda a marcação de uma audiência, é isso? E demora também, né? Infelizmente, atualmente sim, principalmente agora com a situação de pandemia, né? Mas vamos supor, quando você entra com um processo, né, de alienação parental pedindo, né, vamos supor, você já pode pedir de pronto, se a situação realmente for muito grave, uma inversão. Você pode fazer esse pedido, que seja aplicado a inversão da guarda. Ou você pode Você pedir... já entra pedindo a inversão direto? É isso? Antes da Não, audiência? não, na ação você faz o pedido de reconhecimento da alienação parental e, sendo a conclusão pela alienação parental, aí sim é para uma inversão de guarda, né, que sejam aplicadas as penalidades, né? Tá bom. Mas numa situação, vamos supor, que o advogado entenda que um aumento, por exemplo, do regime de visitação seja suficiente, na verdade, quem vai fazer a aplicação da sanção é o juiz, né? Você pede ali a aplicação das penalidades previstas na lei. Então, você sabe que eu construí uma página já faz tempo no Facebook sobre alienação parental, né? Até quando a gente que trabalhava em pessoas mandando perguntas e o que é inacreditável é a quantidade de queixas, né, que aparecem lá e quando sabem que a gente trabalha também na pediatria se preocupa com isso. E a pediatria que eu faço, que eu ensino como professor, ela é uma pediatria que entra muito na puericultura, no desenvolvimento infantil, e por isso as pessoas realmente percebem que isso faz parte da prevenção de doença na criança, né? Da prevenção da doença física e emocional. Essas crianças têm tendência a ficarem mais doentes, têm distúrbios escolares, vão mal na escola às vezes, podem ter depressão, e isso acaba levando a uma situação realmente de muito sofrimento, e que significa investimento, cuidados, atenção, atenção, atenção. E aí, o que me preocupa muito, e eu fico muito feliz de você ter aceito vir conversar com a gente, é que a impressão que eu tenho, Ana, que são poucos os advogados que realmente trabalham com essa questão, com esse tema, porque parece que é um tema espinhoso para vocês também, não é? Você acha que é um tema mais difícil dentro da tua área? Você acha que às vezes, quando a gente é pediatra, a gente fala, aparece algumas doenças e fala, puxa, tinha que acontecer isso hoje comigo. Você também, quando alguém te liga falando que é uma queixa de alienação, você fala, outra queixa. Tal. Isso também, ou isso é uma área em que você se sente bem trabalhando e gosta de trabalhar nesse sentido de apoiar essas crianças e ajudá-las? Como é que você se sente lidando com alienação parental dentro do teu escritório? Eu, particularmente, eu amo direito de família, né? É a área que eu realmente me identifico mais e a área que eu gosto de trabalhar. Então, para você ser um advogado nesse tipo de atuação, você tem que gostar. E existem muitos advogados que não fazem, né, a parte de direito de família ou até mesmo sucessões, né, que seriam inventários, testamentos, enfim, é outra situação. Mas eu gosto de lidar. Mas sim, existem advogados que preferem não atuar, porque são ações muito trabalhosas e às vezes, né, elas não têm sucesso, né? Então você... Era a última pergunta que eu ia te fazer. Como né? é que se obtém uma solução para isso? Porque muitas vezes fica por isso mesmo e acaba se desistindo, né? Exato. Aí você tem que começar do zero, né? Só que normalmente quem tem esse revés, né, numa ação judicial, acaba desistindo.
porque realmente é muito cansativo, porque realmente é muito trabalhoso e lida com emoções, com sentimentos, né? Então, infelizmente, acaba desistindo. Porque pode-se entrar com outra ação posterior e discutir novas situações, aí tem que ser novas situações, né? Porque senão não tem como você rediscutir sobre uma matéria que já teve uma sentença transitada em julgado, né? Mas às vezes a pessoa, infelizmente, acaba desistindo de tão cansativo e doloroso que isso é. Isso por parte dos advogados. E os juízes, como é que eles se sentem em relação a isso tudo? Como é que eles aceitam bem esse tipo de discutir esses casos? Ou eles também resistem um pouco? Olha, eu vejo que eles aceitam até a discussão, né? Mas para que você leve um juiz realmente ao convencimento de uma situação, aí que eu volto a falar a questão das provas, que são muito importantes, né? Porque quando ela é muito sutil, muito imperceptível, o juiz ele pode ser levado ao convencimento de que aquilo é uma situação pontual, né? De que, na verdade, não se trata algo com tanta gravidade. Tá muito bom. Ana, olha, eu acho que a gente conversou coisas muito interessantes. Nós estamos no finzinho dessa nossa conversa e eu, em primeiro lugar, quero te agradecer muito todo o teu trabalho, a tua maneira de trabalhar essas coisas, a paciência que você tem comigo, quando eu mando essas coisas para você e você me ajuda, e alguns casos que eu te mandei que você atendeu muito bem e ajudou. Agora, eu queria finalizar hoje a nossa conversa aqui, deixando esses minutinhos finais, 2 minutos e meio, 3, para você falar alguma coisa que talvez a gente não tenha abordado e que você gostaria de deixar claro nessa situação do o encaminhamento da decisão e de como é que a gente pode ajudar essas pessoas. O que você tem a dizer? Acrescentar, doutor, eu poderia falar da parte de mediação, né? Isso. Numa ação de divórcio, né? Quando você vai discutir a guarda dos menores, né? A mediação, que ela pode ser feita, inclusive, extrajudicialmente. Existe muito isso hoje em dia. Claro que para uma mediação você precisa que a outra parte concorde, porque mediação é duas pessoas com o objetivo comum de tentar conciliar. E a mediação é Mas feita não obrigatoriamente por advogados. Quem são as pessoas que podem mediar isso? Tem existe mediadores, né? hoje, sim, existem mediadores com cursos para isso, né? Hoje em dia também fala-se muito em constelação familiar. É uma outra abordagem também que tem sido feita em direito de família. Eu sempre prego que a mediação é o melhor caminho, né? Só que você precisa realmente do ânimo das duas partes para isso, né? Porque quando realmente a parte não está disposta, aí fecha-se a porta e não tem realmente como discutir, e daí você delega isso para o judiciário ter a decisão, que às vezes não é a mais justa, né? Quando você fala Infelizmente. de constelação familiar, o que você quer dizer com isso? Constelação familiar hoje é feito, né? É uma abordagem onde pessoas elas podem viver o próprio papel. Então, vamos supor, você coloca numa situação onde a mãe vai fazer o papel dela, alguém representa a criança, o pai faz o papel dele, e a pessoa que vai dirigindo essa situação, ela vai trazendo o tema, às vezes, dos motivos do divórcio para que aquela animosidade, aquele litígio seja resolvido. Tem sido bastante utilizado. Isso partindo do Então, acho princípio que interessante. toda alienação parental tem, no fundo, um tipo de animosidade entre o casal, né? Quase sempre, né? Sem dúvida. É. Na maior parte dos casos, a pessoa que quis separar, a outra não aceita o fim do relacionamento. É. Não aceita que o outro não a ame mais, né? E a partir desse sentimento de rejeição, ela assume essa posição agressiva Ou e seja, hostil. nas separações litigiosas, principalmente, sobretudo quando tem casos extraconjugais, etc. e tal, são aquelas em que a alienação parental aparece com mais frequência, não é isso?
É isso, mais ou Seriam menos, mais você vê? frequentes. Né? Podemos dizer que não é regra, mas seriam mais frequentes. Tá bom. Como você me chamou de senhor o tempo todo e de doutor, eu fui muito objetivo com você. Não te chamei de doutora nem de senhora, né? Mas é pela amizade nossa. Eu quero agradecer muito a tua participação. Foi muito interessante. Eu acho que esse vídeo vai trazer muitas pessoas interessadas no tema, né? E acho que as pessoas sabem que existem pessoas como você que têm esse afeto, esse amor, esse carinho para tratar de temas assim realmente difíceis, né? Em todas as áreas do conhecimento e também na área do direito, né? Fico muito contente de ter conversado com você. Muito obrigado, viu? Um beijo para todas as pessoas da família e espero que você continue nessa luta e nesse trabalho. Fica Ah, com Deus sempre, e um grande doutor. abraço. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite para você. Vamos nos conversar mais vezes, tá bom? Sempre que o senhor quiser, doutor, Tá fico à bom. disposição. Obrigada. Um abraço. Tchau. Até logo.